É... E aí, galera da internet, quem tá falando aqui é o Homer Simpson. E eu tô chegando aqui para participar desse vídeo especial que o Zangado tá fazendo sobre mim. Bom, e a minha esposa maravilhosa Marge, também minha linda bebê Meg, minha menininha Lisa e o Zé Ruela do Bart. Então, gafanhotos e libélulas, preparem o lanche para poder acompanhar, coisa leve, viu? Para não engordar. Quem sabe assim, uma rosquinha, rosquinha, um mou flamejante. Se acomodem, fiquem bem, confortáveis e divirtam-se. Não! Começar um vídeo assim, cara, não dá vontade de chorar? Fala a verdade. Nossa senhora. Bom, como o próprio Homer já disse, hoje é dia de vale não apenas jogar, mas usando um gancho para poder fazer um vídeo especial e bota especial nisso. O game é o Simpsons Hit and Run, que encantou muitos gafanhotos e libélulas na sua época, então hoje é especial dos Simpsons. Essa série que tá, acreditem ou não, 30 anos no ar, batendo recorde de permanência e também de audiência, e é talvez o desenho mais conhecido do mundo, se tornando um fenômeno com milhões de fãs de gerações diferentes, virando marca de vários produtos como camisetas, pelúcias. Nossa, a franquia até conquistou um importante espaço em parques, né, como o da Universal. Simpsons se tornou o precursor das sitcoms e virou referência para várias outras animações adultas de hoje em dia. A série é exibida em mais de 100 países e é dublada em cerca de 50 idiomas diferentes e tem em média 7 milhões de espectadores só nos Estados Unidos. O criador dos Simpsons é o cartunista e mito Matthew Groening, também conhecido por ser o criador de Futurama, esse que pra mim, em certo ponto, conseguiu ficar mais engraçado que o próprio Simpsons, mesmo sendo um outro estilo, e Futurama também tinha muitos episódios que buscavam emocionar o público. É sério, já teve pelo menos uns 2, cara, que foi difícil conter que o S2 se expressasse por água. Cara, Futurama realmente emociona. Matt nasceu em 1954 em Portland, nos Estados Unidos. Seu pai o influenciou muito. Ele também era cartunista e produzia filmes e desenhos. Então, desde cedo, ele teve acesso à cultura pop da época. Em sua casa, seu pai colecionava coisas sobre o assunto, como revistas, HQs do Homem-Aranha e até bonequinhos dos desenhos que existiam naquele período. Além disso, ele incentivava Matt e suas irmãs, brincando de criar roteiro, produzir pequenos filmes com aventuras, diálogos. Matt passou boa parte da sua infância e pré-adolescência assistindo seriados e sitcoms, e um dos que ele mais gostava era a série chamada Leave It to Beaver. Essa série dos anos 60 retratava a vida cotidiana de uma família, mas tinha alguns diferenciais entre os demais. Isso porque a maioria das famílias dos seriados eram muito perfeitinhas, sabe? E jovens, seriados de comédia existe uma receita de bolo, onde o pai era geralmente o engraçadão, a mãe era a voz da razão e as crianças ou eram levadas ou eram super inteligentes e maduras. Até hoje, dá pra listar trocentas séries que seguem esse mesmo estilo. O que chamou a atenção de Matt Groening foi que Leave It to Beaver tinha um personagem secundário chamado Ed Haskell. Ele era praticamente uma versão do Bart adolescente. Era sarcástico, sacaneava e aprontava. Eu digo isso pra época, tá? Matt costumava dizer que se um dia Ed tivesse um filho, ele com certeza seria o Bart Simpson. Ainda criança, os professores de Matt o subestimavam e diziam que ele não ia chegar a lugar algum se continuasse vendo séries de comédia.
Ele sabia que era viciado em televisão, porque as crianças da idade dele brincavam na rua, né? E ele não. Mas ele percebia que mesmo muito novo, ele tinha um senso bastante crítico quanto aos assuntos e personagens. E foi assim que ele decidiu que todo esse tempo vendo televisão não seria um tempo perdido, mas sim um tempo preparando o seu material de pesquisa. Daí você nota que ele já era uma criança diferenciada. Certa vez, por volta de 1959, ele ficou sabendo que ia estrear uma nova série chamada Dennis ou Pimentinha. Matt ficou animado ao ler a sinopse que dizia que Dennis era um garoto levado que se metia em altas confusões. Mas quando ele assistiu, ele achou sem graça. Dennis nem era tão bagunceiro assim, porém Matt achou interessante o garoto ter sempre um estilingue no bolso, mesmo que ele nunca tivesse usado em episódio nenhum, pelo menos não que ele se lembrasse. E foi daí que ele tirou a ideia de Bart ter um estilingue no bolso do short. Outro seriado favorito dele era The Adventures of Ozzie and Harriet, que falava sobre mais uma família perfeitinha de classe média que tinha uma vida normal e certinha. Porém, com pequenas situações engraçadas, onde cada episódio girava em torno de algum acontecimento banal. Exemplo, o filho tirou uma nota baixa na escola, e isso seria o tema, mas com humor. Matt Groening disse que os Simpsons é isso. É uma família normal, com situações que as pessoas se identificam e com todo um humor por cima. É basicamente uma mistura dessas séries, mas com aquela liberdade de poder viajar na maionese, já que se trata de um desenho animado. Na infância, Matt gostava dos seus primeiros anos na escola, mas quando se tornou adolescente, ele não conseguiu se adaptar aos métodos rigorosos dos colégios. As coisas só foram melhorar, ele deixou de ser uma criança depressiva quando ele entrou na faculdade, que tinha aulas mais tranquilas e liberais. Após se formar, ele foi morar em Los Angeles sonhando em ser escritor. Em 1980, ele começou a fazer tirinhas para alguns jornais semanais. Essa tirinha levou o nome de Life in Hell, Vida no Inferno, e trazia um humor voltado para a vida cotidiana de um jovem adulto. O protagonista era Binky, um coelho que representava a imagem de um cara normal e meio depressivo que vive em um pequeno e simples apartamento e tem que lidar com as mais diversas situações de quem ainda não tem uma vida estável. Era baseado no próprio Matt, essa é a verdade, que é uma situação que vários jovens se identificavam. Você termina uma faculdade e entra no mercado de trabalho, não é porque você formou que sua vida tá ganha. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que são bem diferentes dos tempos dos nossos pais e dos tempos dos nossos avós. As incertezas, os medos criam muito estresse em níveis diferentes. Então essa sempre foi a sua base criativa. Histórias que o próprio Matt viveu em épocas, em etapas da sua vida. Ele tratava de assuntos que geralmente incomodavam a sociedade de alguma forma, mas com humor. Em 1987, James Brooks, diretor da emissora Fox e produtor executivo de um programa de TV chamado The Tracy Ullman Show, programa que tinha um formato parecido com o clássico Saturday Night Live. Ele precisava de alguma animação para colocar em meio aos quadros do programa para fazer render o tempo e para atrair um público diferente também, né? E foi exatamente aí que os Simpsons deram as caras. James adorava as tirinhas do Life in Hell, então ele procurou o Matt para lhe propor o que seria a chance da sua vida. Matt ficou eufórico e com muito medo de decepcionar logo no seu primeiro trabalho na TV, que era um sonho de infância. A ideia inicial de ambos era transformar Life in Hell em uma animação. Mas o cartunista ficou com medo de perder os direitos da sua criação. Sem saber muito o que fazer, ele resolveu homenagear a sua própria família, fazendo um rascunho do que seria seu pai, que realmente se chama Homer, sua mãe Margaret, que inspirou o nome Marjorie, a Marge, suas irmãs mais novas, Maggie e Lisa. Bart seria a representação do próprio Matt, mas ele mudou seu nome para não ficar muito óbvio. Os desenhos foram feitos e entregues para os profissionais do programa, mas eram apenas esboços e Matt imaginou que os animadores iriam melhorar e polir os traços. Porém, a animação foi feita exatamente como foi entregue.
E esse é o porquê da aparência tão bizarra, com traços sem capricho e má animação. O primeiro episódio foi ao ar em 19 de abril de 87. Dentro do programa, a série tinha cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio e se baseava em uma paródia da vida cotidiana de uma família de classe média norte-americana, um sitcom. A principal identidade da série é a cor amarela da pele da maioria dos personagens. Foi uma estratégia do criador para que os telespectadores conseguissem gravar quem eram os Simpsons. E aí quando a pessoa estivesse trocando de canal e estivesse passando, eles saberiam do que se tratava. Tem gente que acha bobagem essas coisas, mas as cores, jovens, têm um impacto aos nossos olhos e causam reações, porque o nosso cérebro as processa e relaciona com alguma coisa. A cor amarela sempre está associada a brilhante, energizante e feliz. Também dizem que o amarelo deixa as pessoas mais concentradas e falantes. Por isso, há tantos desenhos utilizando essa cor, como os Minions, Bob Esponja, o Piu Piu, Pikachu, entre outros. Ah, Zangado, isso é besteira, velho. Enfim, aos poucos os personagens foram ganhando suas personalidades e ficando cada vez mais parecidos com os que conhecemos hoje. O que é comum nas séries de TV. Na primeira temporada, os personagens são ainda testes, rascunhos, e eles vão ganhando forma nas próximas temporadas, caso a série se efetive. E não demorou muito para que a série de pequenos episódios se tornasse um sucesso, ganhando seu próprio horário como uma série fixa na rede Fox. A princípio, a emissora estava com o pé atrás em investir em uma série animada que já fazia muito tempo que o público não se interessava por alguma coisa nova, sendo que a última vez que algo assim fez sucesso foi nos anos 60 com os Flintstones, desenho dos estúdios Hanna-Barbera, que foi inspiração para quase tudo que conhecemos de animação hoje em dia. O primeiro episódio dos Simpsons, pra valer, foi exibido em dezembro de 89 como um especial de Natal chamado Os Simpsons Christmas Special, estreando na TV aberta do Brasil em 91. Mesmo com toda a tecnologia de hoje em dia, cada episódio demora meses para estar realmente pronto. Isso ocorre porque não são apenas os desenhos que interferem na demora, né? É feito todo um estudo sobre assuntos atuais para que haja um enredo com propriedade, sem esquecer toda a parte cômica, e a história tem que começar, desenvolver e terminar. Todo episódio de desenho, série, passa por uma crítica, fora a avaliação da audiência. Por isso, alguns programas têm potencial e são cancelados quando não tem audiência, e outros são péssimos, mas por algum motivo tem público. No YouTube acontece a mesma coisa. Muita gente boa desiste porque não tem visualização. A série se passa na cidade fictícia de Springfield, é onde os Simpsons moram. O cartunista deu o nome de Springfield porque existem mais de 100 cidades com o mesmo nome do país. Ele queria que fosse um nome relativamente comum para que o maior número de pessoas se identificasse e achasse que ali era a sua cidade. Mas na verdade, a Springfield dos Simpsons foi uma mistura de Springfield de Oregon e de Portland, locais onde ele passou grande parte da sua vida. Além disso, o próprio endereço de onde ele morava em sua infância, em Portland, é o mesmo endereço da família Simpson. E vamos aos personagens. Maggie é a caçula, é o bebezinho da casa, mas se mostra inteligente e por várias vezes faz coisas que salvam a pele, principalmente do Homer, mas nunca a família percebe. Lisa é a nerd, é a certinha, é a feminista, é a vegetariana. Ela era uma das personagens mais bonitinhas, toda boazinha e do bem. Mas com o passar dos anos, o criador da série foi deixando Lisa cada vez mais, digamos, irritante, beirando o extremismo ativista para tudo que ela apoia. O que fez o público passar a deixar de gostar da Lisa ou mesmo odiar a personalidade dela. Antigamente, quando um episódio girava em torno da Lisa, já sabíamos que ia ter algum tipo de conflito dela com o Homer, e no final rolaria uma moral da história, uma cena bonitinha e tudo mais. Hoje, se for girar em torno da Lisa, o público, pelo menos americano, muda de canal. Existem muitos sites e fóruns que a consideram um dos piores personagens já feitos. A chamam de hipócrita, usando exemplos de episódios, arrogante e muito mais. E isso ficou ruim, porque sempre que os Simpsons buscam passar uma mensagem correta, eles sempre recorriam a Lisa. E agora, quando ela abre a boca, o povo revira os olhos e fala: ai meu Deus. Eu não sei como é a aceitação da personagem no Brasil, mas no meu caso, eu não odeio a Lisa, só não acho ela engraçada. E você, gafanhoto ou libélula que está assistindo esse vídeo, você odeia a Lisa? Por quê?
Comenta aí. Marge é a mãe. Dedicada, protetora, dona de casa aplicada, boa esposa, cautelosa, mas que também tem sua necessidade de se sentir livre e mesmo que timidamente, ela também acaba tendo momentos de querer fazer algo diferente. Ela tem 2 irmãs gêmeas, Pat e Selma, 2 solteironas folgadas que odeiam o Homer. Bart é um trocadilho de brat, que seria pirralho em inglês. Ele é travesso, malandro, espertinho. Ele é tão zoeiro que já nasceu no dia da mentira, dia 1º de abril de 81. Além disso, ele é 2 anos mais velho que Lisa, que tem 8 anos. Uma curiosidade é que assim como Kakaroto e Naruto, a voz do Bart também é feita por uma mulher nos Estados Unidos. No way, man. De início, Bart seria o protagonista, porém ao passar dos anos, Homer foi tomando espaço e tornando a figura principal da série. E falando nele, trabalha em uma usina nuclear do Sr. Burns, é irresponsável, preguiçoso, burro, inconsequente, sempre acaba levando a sua família em confusões que ele entra, além de ser apaixonado por cerveja e donuts. Apesar de Homer trabalhar na usina, ao longo das temporadas ele já teve mais de 40 profissões, trabalhou mais que o seu Madruga, que todo mundo chamava de vagabundo, mas trabalhou de vendedor de churro, de sapateiro, lutador de boxe, pintor e muito mais. Vai entender. Toda vez que o Homer faz algo de errado e fica frustrado, ele diz não! O termo ficou tão famoso que a palavra começou a fazer parte do dicionário em inglês em 2001. Homer é tão amado pelos fãs que sua voz, na versão americana, está no livro dos recordes como a voz mais baixada para GPS. Hoje, o desenho conta com pelo menos 300 personagens que aparecem constantemente ao longo dos episódios. Alguns deles levam o nome de algumas ruas da cidade natal do criador, como o vizinho da família, o Ned Flanders, e o reverendo Lovejoy. Outra curiosidade é que vários personagens da série são canhotos, justamente porque o próprio Matt Groening é canhoto, assim como Bart. E praticamente todos têm apenas 4 dedos. A única exceção é para o personagem Deus da animação. Em 1990, Bart ganhou um clipe cantando uma música chamada Do The Bartman, composta por ninguém menos que Michael Jackson. Bart foi uma figura tão importante nos anos 90 que em 98 ele chegou a ser eleito como uma das personalidades mais influentes do século XX pela revista Times, onde ele foi a capa. A abertura da série é tão importante quanto o próprio enredo, com vários detalhes para serem percebidos. Logo no começo dos anos 90, quando a Meg passava pela caixa registradora, aparecia o valor de $847,63. Esse era o valor mensal que o governo americano estimava ser ideal para criar uma criança naquela época. Com o passar dos anos, esse valor foi sendo alterado. Todas as vezes que vemos a abertura, Bart escreve uma frase nova na lousa e é feito também uma animação diferente da família sentando no sofá para cada episódio. Esse foi o jeito que a produção conseguiu para completar o tempo restante que possa ter em determinados dias. Como assim, Zangado? O episódio que eles fizeram é mais curto, então a cena do sofá é sempre o complemento. Eles inventam uma historinha para ela ser um pouquinho mais longa para matar o tempo certinho. Sacaram? Os Simpsons já visitaram vários países com os mais diversos pretextos e condições, justamente para poder criticar não somente o que se passa nos Estados Unidos, mas também no restante do mundo. Inclusive, eles pegaram pesado no episódio do Brasil. Teve alguns erros nessa zoação, tipo, onde a gente andasse aqui no Brasil teria fila de conga. Macaco pra tudo quanto é lado. Assalto pra tudo quanto é... Bom, isso aí, né? Tem que rir para não chorar. Representantes do Brasil tentaram processar a Fox e baniram o episódio por aqui. Simpsons já pegaram bem mais pesado com a Austrália, com a Inglaterra, com a Irlanda e não foram processados por isso. Já a Venezuela baniu o desenho por lá e em alguns países árabes, Homer é viciado em refrigerante na sua dublagem. Muitos artistas já fizeram participação especial nos Simpsons, o que para todos é uma honra enorme, mesmo que apareçam para ser zoados. O desenho já recebeu mais de 600 convidados especiais, dentre eles a banda Aerosmith, Elton John, Coldplay, Metallica, Stephen Hawking e por aí vai. Lisa é vegetariana, assim como seu criador, mas um dos fatores importantes para ela se manter assim durante a série como vegetariana foi justamente por um pedido de Paul McCartney, que aceitou dublar o seu personagem somente com essa condição. Tipo assim,
A Lisa não ia só ser vegetariana por um episódio, não, ela ia ser definitivamente vegetariana. Hoje eu acho que ela é vegana. Ao longo de tantos anos, muita coisa aconteceu, inclusive erros de roteiro e mudanças radicais em personagens. Um exemplo, o Smithers, o puxa-saco do Sr. Burns. Inicialmente ele era negro, mas por se tratar de um subordinado de um milionário e vilão do desenho, a direção achou melhor deixar ele amarelo para não pensarem que era racismo. Simpsons está há tanto tempo no ar e já fizeram tanta coisa que todos os outros novos desenhos que surgem, como Uma Família da Pesada, Bob's Burgers, South Park, entre outros, por vários anos viviam sendo acusados de plágio por isso, plágio por aquilo. South Park até fez um episódio sobre isso, onde o Bart aparece. E a moral da história era que Simpsons tem 1 milhão de anos no ar, tudo que podia ser feito eles já fizeram. Às vezes um roteirista pensa que criou alguma coisa e opa, os Simpsons já fizeram antes. É complicado. Em 2007, os Simpsons ganharam um filme, baseando seu enredo na crítica sobre a má conservação do meio ambiente. Para queimar a língua dos haters, dizendo que os Simpsons era coisa do passado, o filme foi um sucesso de bilheteria e arrecadou cerca de 170 milhões de dólares, chegando a conquistar um prêmio de melhor filme de comédia pela British Comedy Awards. A série também coleciona prêmios, ganhou mais de 30 Emmys, batendo assim mais um recorde como série de animação mais premiada da história. Por diversas vezes a gente vê episódios onde eles tiram onda com isso, onde o Homer pega um Emmy e joga no lixo, mas claro, na zoação, né? Estima-se que os 6 principais dubladores do desenho, juntos, ganham em média 400 mil dólares por episódio. Em uma contabilidade feita até 2014, apontou que a franquia já conseguiu arrecadar cerca de 3 bilhões, não é milhões, é bilhões de dólares somente com publicidade, fora todo o resto. A série trouxe inovação, um enredo criativo e irreverente e também um modo interessante de abordar com humor e sarcasmo assuntos importantes como racismo, bullying, política, homofobia, entre outras situações sociais. Bart e sua família têm mais de 15 jogos feitos desde o lançamento da série. É pouco, né? Fala a verdade. E dentre esses tem alguns que são considerados até clássicos, como é o caso de Bart vs The Space Mutants e Bart's Nightmares. E agora, para concluir, o tio vai falar sobre o game. Em setembro de 2003, mais um jogo veio. Eu creio que é um dos, se não o mais popular atrelado aos Simpsons, de gênero ação e aventura, e principalmente corrida, com a visão em terceira pessoa, chamado Hit and Run, tradução seria bater e correr, desenvolvido pela Radical Entertainment e publicado pela Vivendi Universal Games, com o devido acompanhamento da Fox. Ambientado perfeitamente, na moral mesmo, a melhor coisa desse jogo é a ambientação. É você poder andar por Springfield, nas ruas de Springfield, passar em frente à escola, o bar do Moe, a usina, a casa dos Simpsons, do Flanders. É muito legal. É a melhor coisa do jogo. Claro, incluindo a trilha sonora, que é a original do desenho, e a dublagem. O jogo funciona como um GTA. Tem até um minimapa no canto da tela, só que tira a violência. Nesse mapa temos um mundo aberto com cerca de 50 missões, em que vamos alternando entre 5 personagens em cada nível. Homer, Bart, Lisa, Marge e Apu, não necessariamente nessa ordem. Apu, para quem não conhece, é um imigrante indiano. Ele é o pai de 8 filhos e também é dono do mercadinho onde a família Simpson costuma fazer compras e vive sendo assaltado e tomando tiro do bandido oficializado da cidade, o Snake. Mas vamos lá, começando pelo enredo. E jovens, de antemão, eu já aviso que tudo nesse game é absolutamente simples, não há nada complexo para se falar, então vai ser bem breve. O jogo começa com uma cutscene mostrando Homer cochilando no sofá quando chega uma abelha que aparenta ter uma visão de uma câmera de filmagem. Homer então acorda, bate nessa abelha, começa a assistir TV e vê um comercial de um novo refrigerante do Krusty. Krusty é um palhaço que já trabalha por muito tempo em programas infantis, ídolo maior do Bart. O Bart é fanboy dele mesmo. O Krusty tem uma marca e vende vários produtos e comidas, mas tudo de qualidade duvidosa. Marge aparece e pede para Homer comprar algumas coisas no mercadinho lá do Apu, e aí começa o gameplay.
A movimentação é andar, correr, pular, chutar e principalmente dirigir. São poucas as situações fora do carro. É quase que um jogo de corrida mesmo. Existem alguns veículos como os da família, o carro do Homer, que é conversível no jogo, o da Marge, o ônibus escolar do Otto, o Rei Escavadeira do Barney, que é o amigo bêbado do Homer. Esse episódio, jovens, é muito engraçado. O Homer ele compra um trator de neve e começa a fazer sucesso. Daí o Barney vai lá e compra um trator maior e chama de Rei Escavadeira. Começa a roubar os clientes do Homer. É muito bom esse episódio, das primeiras temporadas, acho que da 4ª temporada. E pra surpresa, a Lisa e o Bart também dirigem e tem lá os seus carrinhos. Eu achei que o Bart ia andar de skate e a Lisa de bicicleta, mas tudo bem. As cabines telefônicas servem para dropar veículos diferentes. Explorando a cidade, vamos coletando moedas, onde podemos comprar carros e roupas para os nossos personagens. As missões, os detalhes da cidade, como os outdoors, e as skins que podemos comprar, são todas associadas a episódios da série. Depois de ir ao mercado, Homer precisa entregar um projeto de ciências que a Lisa esqueceu em casa, onde ele tem que chegar de carro primeiro que o diretor Skinner. Então é tipo uma corrida que rola ali. Mais tarde, o seu vizinho, o Ned, pede para ele coletar alguns itens. E você tem que sair coletando antes que o tempo acabe. Assim como o GTA, nós pegamos o carro, vamos até algum NPC e ele nos dá uma missão. As missões também são simples e se repetem muito, alterando apenas a situação. Você aposta a corrida, você segue alguém, você destrói o carro de alguém batendo, você coleta itens contra o tempo, tem um GPSzinho no chão para indicar o caminho, lembrando que é essencial você decorar as ruas da cidade, porque a dificuldade do jogo é um pouquinho salgada e seguir o GPS não ajuda muito quando você está correndo contra o tempo. A melhor opção é sempre cortar caminho. Após essas missões iniciais, no final do dia, Homer fica sabendo por uma reportagem que misteriosos veículos andam pela cidade e ele resolve investigar. Mas algumas coisas acontecem e Bart é abduzido por uma luz estranha. Daí em diante a família sai em busca de Bart e de respostas. Mas como eu falei, é tudo na zoeira. Tanto que quando você descobre o que está acontecendo, o próprio Bart faz piada. Nossa, esse é o grande mistério do jogo. Além das moedas pela cidade, temos umas chaves de roda para consertar os veículos. Tem também uns cards que servem para conquistar um nível extra. E quando completamos essa coleção, podemos assistir um episódio de Comichão e Coçadinha, que é uma paródia do Tom e Jerry, trollando o quanto o desenho do Tom e Jerry eram violentos na época e ninguém falava nada. Mas Tom e Jerry é mó da hora, velho. Existe também um indicador que mede nosso mau comportamento. E se caso cometermos algum tipo de vandalismo ou crime, a polícia é acionada para te perseguir. Você pode atropelar pessoas, mas ninguém morre. Os loads, mesmo para época, eram exageradamente demorados. Em uma primeira jogatina, você pode levar aí entre 6 a 8 horas para completar, mas se for fazer as secundárias, pode aumentar para 12 até mesmo 15 horas. Esse tempo eu estou inserindo as cutscenes. Depois que você já pegou a manha, todos esses tempos podem cair pela metade. Os gráficos também não eram o que se tinha de melhor na época, mas só o fato de, como eu falei, de ver uma Springfield em 3D e andar por ela, já valeu. Ressaltando também que não há praticamente nada de exploração, tá? De entrar nos ambientes, sair curtindo, poucos locais permitem que você entre. E a cidade é bem vazia também, não há muitas pessoas andando. Só que, mesmo com toda essa simplicidade, os fãs estavam felizes e a média nas reviews foi de 8. E o game vendeu 7 milhões de cópias, cara. Vendeu o jogo demais. Homer e sua família são como o Rei Midas, vai. Onde toca, vira ouro. É impressionante. A base de fãs dos Simpsons é descomunal e, na moral mesmo, tem motivo para isso. Porque é um desenho sensacional. Eu era absolutamente viciado nas 12, 13 primeiras temporadas. Depois eu dei uma afastada. Volta e meia eu assisto um ou outro episódio que tá passando e o carinho nunca diminuiu. E bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Terminei. Demorou pra fazer esse vídeo. Beleza? Então valeu, falou e até mais.